Estamos aqui de volta com o Jornal Gente, agora 8h22, abrindo espaço para reportagem direto de Brasília. Tayane Mello conta sobre o retorno do presidente Lula aos trabalhos formais hoje no Palácio do Planalto, né, Tayane? O que tem na agenda do presidente? Bom dia. Pois é, Thaís, a agenda já começa cheia, principalmente nessas primeiras horas da manhã, inclusive com reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que oficialmente estaria de férias, mas retorna a Brasília, então, para cumprir alguns compromissos com o presidente Lula. Um ótimo dia a você, a todo mundo que acompanha a nossa programação, Sabino, Macalossi. Então, o presidente já começa às 9h30 da manhã com uma reunião aqui com ministros, né? Já às 9h30, então, temos reunião. Depois, às 10 horas, tem a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Primeiramente, ele se encontra com o chefe de gabinete, o Marco Aurélio Marcola, e às 3 horas da tarde, né, logo depois do almoço, também tem agenda cheia aqui no Planalto do presidente, com os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, da Comunicação Social também, o ministro Paulo Pimenta, além dos secretários executivos do Ministério das Cidades, o substituto Ailton de Almeida, e da Casa Civil, a Miriam Belchiori. Quem também participa dessa reunião das 3 horas da tarde é o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. E dentre essas pautas iniciais, né, desse ano de 2025, tem a questão da reforma ministerial, a possível reforma ministerial. O governo tem sido pressionado para fazer algumas trocas, né, pressionado por alguns partidos políticos, e um nome que surge aí como um possível deslocamento nessa troca, nessa dança das cadeiras, é o do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, outro nome que surge como possível substituto do Paulo Pimenta é o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro da campanha de Lula, né, que foi marqueteiro em 2022. O Paulo Pimenta, então, tem essa possibilidade de retornar à Câmara dos Deputados como parlamentar, ou até mesmo de assumir algum outro ministério, alguma outra secretaria, como, por exemplo, a Secretaria-Geral da Presidência, que é comandada hoje, então, pelo ministro Márcio Macedo. Então, teria que ver também se o Pimenta fosse para a Secretaria-Geral, para onde o Macedo seria realocado. Enfim, são muitas questões, mas há uma previsão, sim, de uma possível reforma ministerial já nesses primeiros dias, né, nesses primeiros meses de 2025, por conta justamente de uma pressão, né, e o governo também já está de olho lá em 2026, né, nas próximas eleições. Então, tem que organizar direitinho tudo isso, Centrão pressionando bastante, enfim. Já começamos, então, com a agenda bem lotada aqui no Palácio do Planalto. Um outro evento que também vai ter importante essa semana aqui, mesmo no Palácio do Planalto, é a questão do ato simbólico de 8 de janeiro, né, do dia 8/1. Então, na quarta-feira, vai ter um dia cheio aqui de evento, aqui no Palácio do Planalto, às 9h30 da manhã já começando, vai ter a presença do presidente Lula e também de vários ministros do governo. A programação desse evento inclui, inclusive, a entrega de obras de arte restauradas, como, por exemplo, aquele relógio, né, do século XVII que foi reparado na Suíça, além também de um abraço da democracia que vai acontecer lá na Praça dos Três Poderes. De acordo com o Palácio do Planalto, com o que a gente recebeu de informação, esse ato simbólico deve contar também com a presença de representantes do Poder Legislativo, lá do Congresso Nacional, também representantes do Judiciário, do STF, todos ali envolvidos nessa questão, né, do dia 8 de janeiro. Então, semana começando agitada aqui no Planalto, a gente fica de olho nessa reforma ministerial, que é uma pauta que vem sendo bastante comentada aqui nos bastidores, e também, claro, nesse evento do dia 8, que é um evento bastante importante, já sendo planejado há bastante tempo pelo governo federal. O nome de Paulo Pimenta, né, Tayane, foi o primeiro a ser citado numa eventual reforma ministerial. A saída dele foi lembrada logo num primeiro momento. E o nome, como disse Tayane, que mais é cogitado hoje para substituí-lo, é o de Sidônio Palmeira. Só que num primeiro momento, as negociações empacaram
porque Sidônio, que é o marqueteiro de Lula, foi o que preparou, por exemplo, a declaração pública, o anúncio público que o ministro Fernando Haddad fez do pacote fiscal, tão criticada aí pela imprensa e por muitos formadores de opinião e pela própria oposição. Pois bem, Sidônio queria o ministério ali, a SECOM, que tem nível ministerial, queria de portas fechadas. E parece que isso não progrediu. Tanto é que já se fala hoje que pelo menos 3 nomes seriam mantidos, nomes esses da confiança do presidente Lula. Na verdade, mais do que a confiança do presidente Lula, esses nomes da SECOM teriam a confiança da primeira-dama Janja. Pois é, e nesse retorno ao trabalho agora do presidente Lula, né? Sabe quando a gente volta de férias? Deixa ali um monte de coisa na prateleira para resolver, na esperança de que nas férias elas se resolvam sozinhas. Quem nunca, não é? Mas não, infelizmente, meus amigos, isso não acontece. A hora que a gente volta, os problemas estão todos lá bonitinhos esperando pela gente. É o que vai acontecer a partir de hoje, então, com o presidente Lula, que volta ao trabalho e, entre os muitos pontos de atenção, o maior deles na economia, é claro, com perspectivas difíceis para 2025, dólar alto, juros altos, inflação alta, está tudo alto também. Uma questão em relação a como o Poder Executivo vai tocar a sua relação com o Congresso Nacional, que já estará sob nova direção.